Esse é o vídeo número 32 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 159 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Quarto, prática da caridade em obras. Quanto ao amor do próximo nas nossas obras, devemos estar sempre prontos a auxiliar o próximo em todas as suas necessidades. Muitos cristãos asseveram que amam a seu próximo, mas nada fazem por ele. A estes diz São João: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, versículo 18. O amor do próximo não se contenta com palavras, mas exige também obras. Letra A. Do amor aos parentes. Deves praticar a caridade efetiva para com todos os homens, mas em particular para com os membros de tua família. Se morasses num deserto, a caridade do próximo te seria menos necessária. Bastaria, para a tua santificação, que te desses a oração e a penitência. Vivendo na família, porém, te sobrecarregarás de muitas faltas, te condenarás talvez se não praticares a caridade. Se um navio se acha no mar durante uma forte tempestade, os viajantes só pensam em se auxiliarem uns aos outros e assim escaparem ao naufrágio. Da mesma forma, Deus nosso Senhor colocou-te, e a teus pais e parentes em um navio, no qual vos deveis ajudar mutuamente para escapardes do naufrágio da morte eterna e atingirdes o porto da salvação, o céu, isto é, aquele lugar feliz onde haveis de cantar eternamente, uns com os outros, os louvores de Deus. Número 1. Se és pai ou mãe, pensa então continuamente em teus deveres para com os filhos que Deus te concedeu. É certo que o bom ou mau comportamento dos filhos procede regularmente da boa ou má educação recebida de seus pais. Deus instituiu o matrimônio para que os filhos o sirvam sob a direção de seus pais, deste modo, se salvem. Sem esta disposição de Deus, ficariam os filhos entregues a si mesmos e não teriam ninguém que os recordasse de seus deveres, os repreendesse de seus defeitos, os castigasse quando não se quisessem emendar. A experiência ensina que pais virtuosos educam filhos virtuosos. Santa Catarina da Suécia teve por mãe a Santa Brígida. São Luís, rei de França, teve por mãe a grande serva de Deus, a Rainha Branca. Esta piedosa mãe repetia muitas vezes a seu filho: ó meu filho, preferiria ver-te morto a cometeres um pecado mortal. Uma outra mãe que conheci fazia também tudo o que estava em seu poder para que seus filhos vivessem santamente, e costumava dizer: não quero ser mãe de filhos condenados. Infelizmente, porém, existem pais que parecem não ligar a mínima importância à educação de seus filhos, que sejam bons ou maus, que se salvem ou se condenem. Muitos receiam contristar seus filhos com suas repreensões ou castigos e tornam-se, com isso, culpados de sua perdição eterna. Esses pais são verdadeiros bárbaros. Não seria bárbaro um pai que, podendo salvar da morte um seu filho que caiu num rio, deixasse de o fazer para não causar-lhe uma pequena dor momentânea ao arrastá-lo pelos cabelos? Pois é uma crueldade muito maior deixar de corrigir ou castigar um filho culpado para não lhe causar um aborrecimento. Não seria talvez cruel um pai que desse a seu filho uma faca afiada, pondo assim em perigo de ferir-se gravemente? Muito mais cruéis são, porém, os pais que dão dinheiro a seus filhos para que o empreguem a seu bel prazer ou que lhes permitem frequentar maus companheiros ou casas suspeitas. Antes de tudo, devem os pais empenhar-se em afastar seus filhos das más ocasiões do pecado, pois estas são as fontes de todos os males. Quando não bastam as boas palavras e admoestações, deve-se empregar o castigo. Não se deve esperar até que os filhos se tornem grandes, pois, tendo chegado a uma certa idade, tornar-se-á quase impossível corrigi-los. Quem poupa a vara, aborrece seu filho, mas quem o ama, corrige-o continuamente.
Provérbios capítulo 13, versículo 24. É olhar, não castigar quando necessário. Deus castigará com todo rigor os pais que não castigarem seus filhos. Porque o sumo sacerdote Eli deixou de castigar seus filhos, que procediam mal, enviou-lhe o Senhor a morte no mesmo dia em que seus filhos pereceram na batalha, como nos conta a Escritura. Contudo, deve-se castigar os filhos com medida e não com ira, como costumam fazer muitos pais. Faltando a moderação, os pais não conseguirão seus fins e só induzirão seus filhos a maiores faltas. Primeiramente se deve admoestar, então ameaçar e, finalmente, castigar, mas como um pai, com amor e sem precações. Muitas vezes bastará prender em um quarto o filho culpado, negar-lhe alguma coisa nas refeições, proibir-lhe certos brinquedos ou roupas que mais lhe agradam, etc. Se for necessário um castigo corporal, use-se uma vara e não um pau. Tome-se como regra nunca pôr as mãos num filho enquanto dura a ira ou cólera. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. É obrigação dos pais vigiar também seus filhos. Devem sempre saber onde se acham e com quem andam. De forma alguma, pois, se poderá desculpar aquelas mães que, para verem suas filhas em breve casadas, consentem que sejam visitadas a toda hora por seus namorados, que pouco se importam se vivem em estado de pecado ou de graça de Deus. Estas são aquelas mães de que fala o salmista Davi, que sacrificam suas filhas ao demônio por proveitos materiais, e imolaram ao demônio seus filhos e suas filhas. Salmo 105, versículo 37. Algumas mães introduzem pessoalmente rapazes em suas casas para que se entretenham com suas filhas e, finalmente, emaranhados nas redes do pecado, vêm-se obrigados a contrair casamento com elas. Essas mães infelizes não veem que assim se acorrentam ao inferno com outras tantas cadeias quanto são os pecados cometidos nessas ocasiões. E dizem ainda, não acontece nenhum mal, como se fosse possível não se queimar uma palha lançada no fogo. Os pais estão igualmente obrigados a dar bom exemplo a seus filhos. Estes, principalmente quando pequenos, imitam tudo o que veem, com a agravante de seguirem mais facilmente o mal, ao qual nos sentimos inclinados por natureza, que o bem, que contraria nossas inclinações perversas. Como poderão os filhos comportar-se irrepreensivelmente, se ouvirem seus pais blasfemar a miúdo, falar mal do próximo, injuriá-lo e desejar-lhe mal, prometer vingar-se, conversar sobre coisas indecentes e defender máximas ímpias? Como estas, Deus não é tão severo como dizem os padres. Ele é indulgente com certos pecados, etc. O que se tornará a filha que ouve sua mãe dizer: é preciso deixar-se ver no mundo e não se enclausurar como uma freira em casa? Que bem se pode esperar dos filhos que veem seu pai o dia inteiro sentado na taberna e, depois, chegar bêbado a casa, ou então visitar casas suspeitas, confessando-se uma só vez no ano ou só muito raramente? São Tomás diz que tais pais, de certo modo, obrigam seus filhos a pecar. Este é um mal de que se origina a perdição de muitas almas, pois os filhos imitam o mau exemplo dos pais e dão, mais tarde, por sua vez, mau exemplo a seus filhos. E desta maneira, pais, netos e gerações inteiras perdem-se miseravelmente. Muitas vezes queixam-se os pais de que seus filhos são maus, mas como se poderá colher uvas de espinhos? Pergunta o Divino Salvador: como poderão os filhos ser bons, se os pais não prestam? Só por milagre. Um pai de família que quiser bem governar sua família deverá, antes de tudo, cuidar em afastar o mal de sua casa e em promover o bem. Quanto ao primeiro ponto, atenda ao seguinte. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Número 1. Impeça que seus filhos convivam com maus companheiros ou criados corruptos, ou que se empreguem em casas de pessoas que não tenham boa fama. Número 2. Afaste de sua casa todos os criados ou criadas que possam ser ocasião de pecados para seus filhos ou filhas. Um bom pai evita ajustar criadas moças quando tem filhos púberes.
Número 2. Não permita em sua casa nenhum livro que contenha coisas indecentes ou histórias amorosas. Tais livros são uma peste para os jovens. Certo rapaz, objeto de admiração e veneração de uma cidade inteira, leu, por acaso, um livro imoral e tornou-se tão depravado que, para evitar escândalo público, viu-se o magistrado forçado a desterrá-lo. Um outro jovem, que se esforçava em vão por vencer a virtude de uma moça, conseguiu seu intento dando-lhe a ler um romance amoroso. Maior seria ainda a desgraça se um pai de família permitisse em sua casa livros que atacam a fé e impugnam a Santa Igreja. Número 3. Retire de sua casa todos os quadros inconvenientes, e particularmente os indecentes. Número 4. Proíba severamente a seus filhos tomar parte em divertimentos que oferecem ocasião de pecado. Quanto ao segundo ponto, observe o seguinte. Número 1. Cuide que todos os que lhe são sujeitos peçam a Deus, pela manhã, a graça de não cometerem pecado algum durante o dia e que rezem, nessa intenção, 3 Ave-Marias, pedindo a proteção da Virgem. Número 2. Cuide que seus filhos se aproximem, no tempo conveniente, dos santos sacramentos. Não os obrigue, contudo, a se confessarem e comungarem amiudadas vezes, nem lhes imponha a obrigação de se confessarem com determinado confessor, para se evitarem sacrilégios. Para que se acostumem a cumprir com o que lhes é rigorosamente prescrito, é muito útil acostumá-los a exercícios de piedade, que não são propriamente de preceito, como a recitação cotidiana do terço e das ladainhas de Nossa Senhora, o exame de consciência à noite, recitação dos atos de fé, esperança e caridade, visitar o Santíssimo Sacramento, fazer novenas em preparação às festas de Nossa Senhora, praticar pequenas mortificações e privações, como deixar de comer frutas, doces, etc., nos sábados. Não deixe de mandar à igreja seus filhos. Quando há pregações ou exposição do Santíssimo Sacramento, retiros ou qualquer outra devoção. O Espírito Santo diz: tens filhos? Instrui-os e dobra-os desde a sua meninice. Eclesiástico capítulo 7, versículo 25. São Luís, rei de França, costumava fazer o sinal da cruz antes de começar qualquer ação. Isto me ensinou minha mãe, dizia ele, quando era ainda pequeno. Oxalá que todos os pais incutissem bons costumes a seus filhos. Infelizmente, cuidam eles mais em procurar para os filhos bens temporais que espirituais e eternos, e, assim, perdem uns e outros. Número 3. Empenhe-se em inculcar a seus filhos máximas cristãs. Por exemplo, a necessidade de fugir das más companhias e ocasiões perigosas, a conformidade com a vontade divina, o paciente sofrimento das adversidades da vida, a insignificância das riquezas e prazeres terrestres, etc. Ponha muitas vezes diante de seus olhos a desgraça imensa dos que vivem em pecado mortal e a importância do negócio de nossa salvação. Previna-os contra a vaidade do mundo, lembre-lhes a hora da morte, com a qual tudo se acaba. Mostre-lhes a grande importância da devoção à Santíssima Virgem. Impressas no espírito ou coração dos filhos estas verdades, começarão a agir conforme elas e acostumar-se a regular cristamente suas vidas. Número 1. Os filhos, por sua parte, devem praticar a caridade, socorrendo de bom grado a seus pais em todas as suas necessidades, quer temporais, quer espirituais. Se os pais se acham gravemente enfermos, é dever dos filhos avisá-los de seu estado perigoso e cuidar que recebam a tempo os santos sacramentos. Se os pais necessitam de apoio em seu estado físico, é obrigação dos filhos prestar-lhes todos os auxílios necessários, segundo suas forças. Meu filho, cuida de teu pai em sua velhice e não o contristes em sua vida, diz-nos o sábio, Eclesiástico capítulo 3, versículo 14. Nossos pais nos prestaram todos os cuidados quando éramos pequenos. Portanto,
Nada mais justo que encarregarmos-nos de suas necessidades, agora que são velhos. Um rasgo comovente de piedade filial conta-se de 3 irmãos, que viveram pelo ano de 1604, no Japão. Por não poderem levar a sua mãe, apesar de todos os esforços, os socorros necessários, tomaram uma resolução heróica. O imperador determinará que fosse altamente remunerado quem entregasse qualquer ladrão ao juiz. Os 3 irmãos combinaram entre si que um deles, designado pela sorte, cometesse um furto aparente, devendo ser conduzido como ladrão, pelos outros 2, à presença do rei, recebendo em seguida a quantia estipulada, que deveria ser entregue à mãe. A sorte caiu no mais novo, que foi, de fato, lançado na prisão para ser condenado à morte, castigo reservado aos ladrões. Notou-se, porém, que os acusadores, ao se despedirem do preso, abraçaram-no e choraram amargamente. Isso foi comunicado ao juiz, que deu ordem de não se perderem de vista os 2 outros rapazes. Estes dirigiram-se para casa e narraram à pobre mãe o que haviam feito para socorrê-la. Imagine-se o desespero da pobre mulher, que declarou preferir morrer de fome a permitir que seu filho sofresse a morte por sua causa. Entregai novamente o dinheiro e trazei-me meu filho, disse ela, em prantos. O juiz, inteirado de tudo, comunicou ao imperador que, profundamente comovido, concedeu uma pensão anual aos 3 generosos rapazes. Assim pagou-lhes Deus a caridade que mostraram para com a mãe. Sobre outras obrigações dos filhos, veja-se capítulo 7, parágrafo 3, que ainda verá nesse canal. Inscreva-se. Letra B. Dever de caridade para com os pobres. Um dever importante que temos de preencher para com nosso próximo é dar-lhe esmola, caso seja pobre e, principalmente, se pertence à classe dos pobres envergonhados, se estamos em estado de o fazer. O Salvador nos diz: dai esmola do que vos sobra. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 41. É preciso, porém, distinguir. Se o pobre se acha em extrema necessidade, estamos obrigados a socorrê-lo com os bens que não são de absoluta necessidade para a sustentação de nossa vida. Se não se encontra em tal estado de miséria, mas em grave necessidade, devemos socorrê-lo com os bens de que não precisamos para a manutenção conveniente da nossa posição. Enorme será o nosso lucro se socorrermos os pobres. O arcanjo Rafael disse a Tobias: a esmola livra da morte, purifica dos pecados e faz achar misericórdia e a vida eterna. Tobias capítulo 12, versículo 9. A esmola salva da morte, isto é, da morte eterna, pois, quanto a temporal, todos lhe estão sujeitos. Purifica dos pecados, porque nos obtém o auxílio divino, que nos lava de nossas manchas. Faz que alcancemos misericórdia e a vida eterna, porque a misericórdia que exercemos com nosso próximo dispõe o Senhor a usar também de misericórdia conosco e a nos receber no céu. Quem se compadece do pobre, diz a Escritura, dá o seu dinheiro a juro ao Senhor, que lhe retribuirá o que lhe tiver emprestado. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Se nada pudermos fazer por nosso próximo, empenhemo-nos então em recomendá-lo a Deus e rezar ao menos uma Ave Maria por sua alma, o que é também uma esmola, pois, sob a palavra esmola, não se entende unicamente dinheiro e bens, mas todo o auxílio que se presta ao próximo. O que, tendo riquezas deste mundo, vir seu irmão em necessidade, diz São João, primeira epístola de São João capítulo 3, versículo 17, e lhe fechar as suas entranhas, como poderá permanecer nele a caridade? E Jesus diz: com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 2. Por isso ensina São João Crisóstomo, homilia 33ª ao povo de Antioquia, que o dar esmolas é uma arte por meio da qual muito se ganha de Deus. E Santa Maria Madalena de Pazzi dizia que se sentia muito mais feliz quando podia socorrer ao próximo do que quando era elevada em êxtases. Achando-me em êxtases, Deus é que me ajuda, socorrendo, porém, ao pobre, sou eu que ajudo a Deus,
dizia ela. E, realmente, declarou o divino Salvador que prestamos a ele mesmo o bem que fazemos ao próximo. Quando prestares, porém, um serviço a teu próximo, não deves contar com alguma recompensa, com algum agradecimento, antes alegra-te-se por ele. Receberes só injúrias e exprobrações, pois então dupla será a tua recompensa da parte de Deus.